Alô pessoal, tudo bem? Vamos aqui dando continuidade nas nossas videoaulas, falando sobre administração financeira, tá? Lembrando que a gente está dentro do módulo de administração financeira e falando sobre contabilidade financeira, né? No último vídeo eu falei sobre a história da contabilidade. Aqui a gente vai dar uma introdução sobre o que é a contabilidade financeira, tá? E o que a gente vai ver dentro da contabilidade financeira. Deixa eu só colocar em tela cheia aqui pra gente poder começar a trabalhar com isso aí. Vamos ver aqui que ele não tá indo. Deixa eu ver aqui por quê. Por que que ele travou? Vamos aqui. Ah lá, vamos lá. Então nós vamos contabilidade financeira, né, pessoal? O que é contabilidade financeira, na verdade? Contabilidade financeira é o campo da contabilidade que vai estudar, né, os resumos, as análises e relatórios de transações financeiras relativas ao negócio. O que são transações financeiras, pessoal? Compra, venda, troca, devolução, né? De quê? Mercadoria, produtos, serviços, tá? Contabilidade financeira sintetiza a aplicação da matéria contábil, de conformidade com a proposta teórica e prática, de origem anglo-americana, né? Que é o Financial Accounting, né? Que surgiu lá nos meados do século XX, que é o finalzinho que a gente estudou lá da história da contabilidade, né? Que é a contabilidade norte-americana. A gente viu lá que dos gregos, dos egípcios, os italianos, né? Que deram uma base na contabilidade, que deram uma estrutura para a contabilidade, e ela se aperfeiçoou mesmo, né? Ali na metade do século XX, conforme os americanos foram se aprofundando e se aperfeiçoando nisso, né? E que, em suma, representa uma vertente da contabilidade que a direciona para a gestão financeira do capital aplicado na entidade, ou seja, do dinheiro que está aplicado na empresa, e cuida da elaboração das demonstrações financeiras, mediante princípios de contabilidade geralmente aceitos. Vamos lá. Bom, o que a gente vai estudar agora, pessoal? Essa tela aqui a gente já viu, acho que lá no primeiro vídeo aula, né? Falando o que a gente ia estudar dentro da contabilidade. Mas vamos lá. Dentro das técnicas contábeis, né, a gente tem a escrituração contábil. E dentro da escrituração, o que é a escrituração contábil na verdade? São os registros dos fatos contábeis produzidos pelo patrimônio, ou seja, eu aumentei ou diminui o meu patrimônio. Como que eu aumento ou diminuo o meu patrimônio? Vendendo e comprando mercadoria, trocando, né? Então, essas transações de venda e compra de uma empresa, elas são registradas, tá? E é o primeiro item que nós vamos estudar, tá? Dentro aqui agora a gente vai falar de escrituração contábil. Nós vamos falar dos registros contábeis que são produzidos, tá? A gente vai falar única e exclusivamente de registros. Depois a gente vai falar da demonstração, né? Os relatórios contábeis, tá? Auditoria, né? Verifica a expressão da verdade dos relatórios contábeis. Análise contábil, que decompõe, compara e interpreta os relatórios contábeis, né? Então, análise contábil é o último ponto que a gente vai trabalhar dentro da contabilidade financeira. Então, a nossa matéria de contabilidade financeira se divide em 4 partes: escrituração contábil, demonstração contábil, auditoria contábil e análise contábil. Ok? Beleza? Vamos lá. Bom, escrituração contábil, o que vem a ser isso? É a primeira técnica utilizada pelo profissional da contabilidade. Cuida-se do lançamento dos fatos contábeis em livros destinados ao registro de tais operações, tá? O que a gente viu lá na história da contabilidade já tinha escrituração contábil, né? Que são o quê? Os registros, é aquilo que eu anoto, o que entra, o que sai, o valor, né? O estoque, o patrimônio. Segundo os princípios da oportunidade do registro pelo valor original, a escrituração deverá ser feita de imediato e corretamente.
independente das causas, e sempre pelo valor original. Lembrando que os princípios mais se confundem com regras, pois sua observância é obrigatória, ensejando inclusive punições a quem deixa de aplicá-los. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Todo registro contábil que uma empresa deve fazer, ela deve seguir os princípios legislativos, ou seja, ela deve seguir as leis e as normas vigentes no país em que ela atua, tá? É bom a gente lembrar que a gente teve uma presidente que caiu, né? No caso a Dilma Rousseff, tá? Por causa de fraude em relatórios contábeis, tá bom? Quando a gente voltar às aulas lá presencialmente, se vocês quiserem, eu posso explicar isso para vocês mais detalhadamente, tá? Todo fato da entidade deverá ser escriturado, ou seja, registrado. Para este fim, devem ser utilizados livros contábeis, que devem seguir critérios intrínsecos, ou seja, que já são presentes à contabilidade, e extrínsecos, de acordo com a legislação. Alguns livros são obrigatórios. Quais são os livros obrigatórios? Livro diário, livro razão, né? Que de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, devem ser registros permanentes da empresa, que até são registros para consulta mais tarde, né? E tem os outros que são facultativos, pois não serem exigidos por lei. Podem ser adotados ou não a critério da empresa, mas o livro diário e o livro razão são livros obrigatórios. O que vem a ser o livro diário então, pessoal? O livro diário ele é um livro contábil no qual as empresas escrituram todas as movimentações que envolvem valor, podendo ser modificativas ou permutativas. Ou seja, você vai registrar no livro diário todas as movimentações que envolvem valor, compra, venda, troca. Elas podem modificar o seu patrimônio ou podem permutar o patrimônio. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho R$ 100 no caixa da empresa, tá? Esse dinheiro é da empresa. Eu vou lá e compro à vista um equipamento custando R$ 100. Beleza? Ok. Comprei um equipamento. O meu patrimônio continua valendo R$ 100. Só que ele teve uma modificação. Ele deixou de ser dinheiro e passou a ser um equipamento. Então eu tive o quê? Eu tive uma permuta, né? Então, essas movimentações que envolvem valor, ela foi uma movimentação permutativa, tá? Qual que é uma modificação? É, 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 Qual que é uma movimentação modificativa? É quando eu aumento ou diminuo o meu patrimônio, tá? Então, se eu vendi e peguei o dinheiro para pagar uma dívida, né? Eu tenho uma dívida que eu não consigo pagar. Eu tenho um carro. O carro é um patrimônio meu. Então, eu vendi o meu carro e não peguei aquele dinheiro para mim. O dinheiro não ficou no lugar do carro. O dinheiro foi para pagar uma dívida que eu tenho, por exemplo, né? Então, eu diminuí o tamanho do meu patrimônio, né? O meu patrimônio se diminuiu, tá? Nesse livro são lançados dia a dia os fatos contábeis em partidas dobradas. Olha as partidas dobradas aí de novo. Depois eu vou dar. Hoje, nessa videoaula, eu vou já dar um exemplo para vocês do que é uma partida dobrada, tá? Ou seja, todos os créditos e débitos deverão sempre ter resultados iguais. Por padrão, a conta débito deve ser lançada antes da conta crédito, mesmo em lançamentos múltiplos. Já falei para vocês e volto a repetir. Não se preocupem com a questão de débito, crédito. A gente vai entender isso no momento e na hora certa, tá? Os lançamentos no livro diário podem ser feitos de forma manuscrita, por reprodução ou por meio eletrônico. Ou seja, eu posso fazer manualmente ou já tem sistemas dentro das empresas, né, que quando você dá entrada numa nota fiscal, por exemplo, quando você lança uma nota fiscal, né, ele já dá entrada no seu livro diário, com todas as informações necessárias. Os registros precisam seguir uma ordem cronológica, desde o primeiro dia até o último dia de cada ano, independente da forma de escrituração. Para evitar erros e riscos para a empresa, o livro diário deve ser elaborado por um contador. Isso aí, pessoal, é bem sério, tá? Essas questões de contabilidade são sempre feitas por contadores, pessoas competentes e que têm licença e registro para poder fazer isso, tá?
Contabilidade, medicina, advocacia, engenharia são atividades que, se você não tiver uma licença ou registro no conselho das suas respectivas profissões, você não consegue atuar dentro da sua profissão. O que deve conter no livro diário? O livro diário precisa atender às determinadas exigências e formalidades. Quais são algumas delas que a gente tem? As mais importantes. Termo de abertura. Deve informar a que se destina o livro, a empresa a qual ele pertence, o endereço da sede, o número de CNPJ, né, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, número de ordem, ou seja, o número de controle, a quantidade de folhas que esse livro tem, o número e a data de arquivamento dos atos constitutivos no órgão de registro estipulado. Ou seja, quando que esse livro vai ser arquivado, quando que ele foi arquivado, de que ano que ele é, né? Qual que é a sequência dele, é o livro 1, livro 2, livro 3, né? Escrituração. São registrados os fatos contábeis com a data de operação, título das contas de débito e crédito, seus respectivos valores históricos com algumas informações sobre o registro, como o número da nota fiscal. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu vou pegar o livro, né, e vou lançar um registro contábil. Vou pôr a data, vou pôr o que é. Então, por exemplo, 16 de junho de 2020, compra de material de escritório. Aí eu lanço se é um débito, se é um crédito. No caso aqui, compra de material de escritório, né? O material de escritório eu vou debitar, né? Depois eu vou lançar um crédito tirando esse valor da minha empresa, né? E posso colocar na frente o histórico, né? Nota fiscal número tal, pedido número X, valor pago duplicata, né? Nota promissória, paga um recibo, então tudo isso aí. Demonstração de resultado do exercício. A demonstração do resultado do exercício, também chamado de DRE, descreve as operações contábeis em determinado período, apurando se a empresa teve lucro ou prejuízo, através das contas de resultado. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Muita gente confunde receita, né, aquilo que a empresa ganhou, com o lucro que a empresa tem. E aí eu falo para vocês, né, se alguém ainda tem dúvida do que é como que a empresa apura um lucro, eu pego para que vocês façam exercício na vida de vocês, né? Aquilo que vocês ganham de salário não é aquilo que sobra no final do mês, né? Então, o que vocês ganham de salário, vocês vão descontar o que vocês pagam de aluguel, de água, luz, compra, roupa, remédio, diversão, prestação, né? Aquilo que sobra, teoricamente, seria o lucro. É a mesma coisa que a empresa. Como que a empresa tem receita? Ou seja, o que é o salário da empresa? O salário da empresa é aquilo que ela vende, né? Então, tudo aquilo que ela vende é a receita, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas só dando um exemplo aqui, né? É a receita. Então, ela tem que pagar funcionário, água, luz, aluguel, máquina. Ela tem vários tipos de despesa, né? E aquilo que sobra lá no final do mês, do ano, dependendo de qual for o período de apuração, aí sim é o lucro, né? Respeitando regras da contabilidade e regras da DRE que a gente vai ver é a próxima matéria que a gente já vai estudar, né? Que é a demonstração de resultado do exercício. Eu tenho o balanço patrimonial. O balanço patrimonial informa a situação patrimonial da empresa ao final do exercício. Nele são descritos todos os bens, direitos e obrigações de uma empresa. Ou seja, o balanço patrimonial, pessoal, por que chama balanço? Porque ele vai pender mesmo como uma balança. Porque de um lado vai ter todos os bens que a empresa tem e os direitos. O que são os direitos? Tudo aquilo que ela tem a receber de seus clientes, tá? A empresa vende a prazo, então ela tem direito a receber do seu cliente daquela venda que ela fez. E suas obrigações, né? O que são suas obrigações? Tudo aquilo que ela deve, tudo aquilo que ela comprou a prazo, todas as duplicadas que ela tem a pagar, né? E o patrimônio da empresa, tá? Então fica tudo pendendo de um lado do outro. Então é um relatório, né? É um relatório que vai dizer pra gente como que a empresa tá. Se a empresa tá bem, se ela tem muitas dívidas, se ela não tem dívida. Dentro do balanço patrimonial eu consigo identificar o endividamento da empresa,
se ela tem um patrimônio legal, se ela não tem, se ela está devendo muito, se ela está devendo pouco, se ela tem uma dívida a curto prazo, se ela tem uma dívida a longo prazo, né? Se ela tem o direito, né, os valores a receber a curto prazo ou a longo prazo, tá? Então tudo isso eu consigo analisar quando a gente for fazer análise, né? A gente vai olhar para onde? Para o balanço patrimonial, tá? Então o que é o lance aqui então? A gente vai aprender a fazer os relatórios para depois aprender a analisar esses relatórios, tá bom? O que mais? Demonstração do resultado abrangente. É uma importante ferramenta de análise gerencial, respeitando o princípio de competência dos exercícios, né? Competência do exercício é o período, geralmente é um ano. Atualiza o capital próprio dos sócios, né? O que é atualizar o capital sócio dos sócios, pessoal? Atualizar o capital sócio dos sócios, né? É você ver se através do patrimônio líquido, tá? É, se o capital do sócio aumentou ou diminuiu dentro da empresa, né? Ele diz assim, ó, através do registro do patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Aquilo que sobra, né? Entre os bens e os direitos e as obrigações, tá? Das receitas e despesas incorridas, ou seja, das receitas e despesas que a gente teve naquele momento. Porém, de realização financeira incerta, uma vez que decorrem de investimentos de longo prazo sem data prevista de resgate ou outra forma de alienação. Bom, aqui a gente teve alguns itens que tem uns nomes complicados, alienação, algumas coisas, mas que quando a gente for ver esse relatório, a gente vai entender melhor como que ele funciona, tá? Demonstração das mutações do patrimônio líquido, né? Essa é a demonstração que substitui um outro relatório que existia, né? Que era a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, tá? Assim, todas as informações que faziam parte da demonstração de lucros e prejuízos acumulados passaram a compor a demonstração das mutações do patrimônio líquido. O que é mutação, pessoal? É mudança. Então a gente vai olhar, vai analisar, vai apresentar as mudanças que ocorreram no patrimônio líquido da empresa, do sócio, né? Devido a um período. Então, além da formação de todas as reservas. Quais são as reservas que a empresa tem? Reserva de lucro, né? Então, a gente vai olhar isso aí. Demonstração dos fluxos de caixa. Indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo. Assim como a demonstração de resultados do exercício, a demonstração do fluxo de caixa é uma demonstração dinâmica e deve ser incluída no livro diário. Notas explicativas. É obrigatório informar nas notas explicativas os critérios utilizados na avaliação do patrimônio da empresa, principalmente estoque, cálculo de depreciação, amortização ou exaustão, provisões para encargos ou risco, entre outros. Então, vou dar um exemplo, né? Informar os critérios utilizados na avaliação do patrimônio da empresa, principalmente estoque. Então, vou pegar o estoque como base aqui, né? Eu preciso falar para o governo, para o órgão responsável que vai analisar, ou que vai auditar as minhas demonstrações, o que? Qual o critério que eu usei para chegar naquele resultado, né? Então, por exemplo, avaliação de estoque. Estoque, eu tenho alguns tipos de avaliação. Eu tenho, por exemplo, uma avaliação que chama PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Eu tenho uma avaliação que chama EPS, último que entra, o último que sai, né? Então, são tipos de avaliações de estoque que a gente precisa informar, né, aos órgãos competentes qual foi o critério que eu usei para poder chegar no resultado que eu tenho, tá? Então, esses são os tipos que a gente precisa trabalhar. Ah, mas o que a contabilidade tem a ver com estoque? A contabilidade, ela cuida do patrimônio da empresa. O estoque é o patrimônio da empresa. Então, eu preciso informar, né? Cálculo de depreciação. O que é depreciação? Todo bem que a empresa tem ou que a gente tem, ele se deprecia. Ou seja, ele perde valor durante o tempo. E eu preciso informar qual foi o cálculo de depreciação que eu usei. Então, por exemplo, um veículo, né, geralmente ele perde 20% do seu valor ao ano. Então, teoricamente, perante a lei para a contabilidade, depois de 5 anos um veículo já não tem mais valor
contábil, tá? Não é que eu não consiga vender ele por um valor, ele não tem valor contábil, tá? Então eu preciso informar tudo isso, né? Eu devo apresentar os investimentos, aumento de valores do ativo, né? Ônus reais, ou seja, aquilo que me custou mesmo, né? As taxas de juros, data de vencimento das obrigações, ou seja, data de vencimento do que eu devo, se eu comprei ação. Eu preciso detalhar também os ajustes dos exercícios anteriores e eventos subsequentes que ocorreram após a data de encerramento do período e que podem afetar a situação financeira da empresa, né? Às vezes eu fiz uma venda, fiz uma compra, alguma coisa, mas que aquilo é do exercício anterior, do ano anterior ainda, né? Então, existem umas coisas que só no dia a dia a gente entende melhor como que funciona, tá? Mas são certos ajustes que a gente faz para fechar o ano da contabilidade. Termo de encerramento indica a finalidade do livro. Número de ordem, número de folhas, a empresa que ela pertence. Daquilo que a gente viu lá no começo, né? Livro de contabilidade livro diário é mais ou menos isso aí, tá, pessoal? Então, do lado direito aí eu tenho, né, aquilo que eu falei, a data, né, essas questões todas, né? Eu vou mandar para vocês, depois vocês podem aumentar o zoom e entender direito aí. Ou, né, se vocês tiverem dúvida na empresa que vocês trabalham, se for uma empresa menor, provavelmente ainda tem. Você pode pedir para ver, né? Eu quero só dar uma olhada que eu estou estudando isso, mas né, a gente tem aula online, não sei o que, né? Ou você pode ir numa papelaria que provavelmente ainda vende ainda. Você não vai comprar, mas você pede para dar uma olhada. Eu falo, eu queria ver, queria saber o preço, deixa eu ver como é que é esse. Abre e dá uma olhadinha, não custa nada. Isso é um exemplo, né? Então, por exemplo, tem a data, né, a referência 1, contas a receber. Então, se contas a receber, por exemplo, pode ser uma venda que eu fiz ao cliente. Então, eu tenho 10 mil a receber, né? Histórico, vendas, né? Cliente, nota fiscal, né? Aí eu tive uma receita lá de 10 mil. Caixa, né? Entrou 10 mil no caixa. Saiu da onde? Né? Eu tinha uma conta a receber, né? O cliente me pagou esses 10 mil através de um boleto e o dinheiro entrou no caixa. Olha lá, tá vendo? Certo? Né? Então, é desse jeito que funciona aí o livro diário. Livro razão. Registro de escrituração que tem a finalidade de coletar dados cronológicos de todas as transações registradas no livro diário, organizá-las por contas individualizadas. Então, o livro razão é como se ele fosse me fugiu a palavra aqui, peraí. É como se ele fosse um livro diário mais minucioso, mais detalhado, tá? Por quê? Porque eu vou detalhar tudo que está lá no livro diário, eu vou detalhar por conta separada, né? Então eu vou ter uma conta que chama caixa, uma conta que chama contas a receber, né? O livro razão é possível controlar os movimentos de todas as contas contábeis separadamente. Esse controle individual permite apurar saldos e seus resultados. Então, por exemplo, eu posso apurar o saldo de uma conta, de um caixa, de um boleto a receber, de uma venda de um produto, né? Dessa forma, o livro razão fornece um histórico detalhado de transações e o saldo atual de cada conta do sistema contábil durante o período selecionado. Isso é muito importante porque ele vai dar base para a gente montar o nosso balanço patrimonial. Né? O balanço patrimonial o que é? Nada mais é que nossas contas detalhadas entre ativo e passivo. Né? São duas coisas que a gente vai aprender quando a gente for fazer balanço patrimonial, né? Mas que vão estar detalhadas lá todas as nossas contas. No final do exercício, os livros, portanto, servem como fonte autorizada de dados para a criação de relatórios contábeis financeiros de uma empresa, como balancete, balanço patrimonial, entre outros. É o que eu acabei de falar. Para que o livro razão seja escriturado de forma correta e organizada, ele deve conter determinados elementos contábeis. A lista completa de contas que aparece no livro diário da organização e das entradas do razão é chamado de plano de contas. Em grandes empresas, o plano de contas pode incluir centenas de contas diferentes.
Nesses casos, pode ser útil usar não apenas um livro-razão geral, mas também adotar um conjunto de livros auxiliares. Os livros vão servir para separar essas contas, né? Porque até mesmo dentro do balanço patrimonial, as contas são separadas, né? Eu tenho contas do ativo circulante, contas do ativo permanente, ativo realizável a longo prazo. Dentro do passivo eu tenho o passivo circulante, eu tenho o exigível a longo prazo, né? Eu tenho contas do patrimônio líquido. Então eu tenho diferentes tipos de conta que podem ser colocados em diferentes livros para poder haver esse tipo de separação. Os lançamentos demonstrados no livro-razão precisam consolidar os seguintes dados: nome e código da conta, data de lançamento, dia, mês e ano do evento, modificou o valor do componente patrimonial da empresa, histórico do lançamento, escrituração da descrição completa da movimentação ocorrida, mais ou menos que a gente viu no livro diário. Contrapartida, conta contábil que complementa o lançamento. Contrapartida tem a ver com as partidas dobradas lá, que eu vou dar um exemplo no final aqui. Débito e crédito. Registra o valor que foi acrescido ou diminuído do saldo de determinada conta contábil. Saldo, diferença entre o total de débitos, ou seja, o total de entradas, e o total de créditos, total de saídas de uma conta. Lá, DC, né? Indicação da natureza do saldo escriturado, sendo D o devedor e C o credor. Ou C de débito, ou D de débito e C de crédito. No livro das razões a gente tem o razonete, né? Então, esse aqui que ele falou lá, ó. Então, eu tenho uma conta contábil chamada banco, tá? Do lado esquerdo da minha conta contábil chamada banco, eu tenho débito, ou seja, tudo aquilo que entra. Do lado direito da minha conta contábil chamada banco, eu tenho crédito, tudo aquilo que sai. Então, por exemplo, eu fui lá no banco e fiz um depósito de 42 mil. Então, eu tenho 42 mil na minha conta. Depois eu fiz um depósito de 24.500. Então, eu tenho 42 mais 24.500, né? Que vai dar 66.500. Quando eu vou lá e saco 35 mil, eu lanço isso no crédito. Então, 42 mais 24.500 menos 35, qual que é o saldo final da minha conta? R$31.500, tá? Esse diagrama aí a gente chama de razonete. É o que a gente vai estudar depois para a gente poder fazer os nossos lançamentos, tá? Contábeis. Eu vou passar para vocês aqui agora. Deixa eu achar aqui o exemplo das partidas dobradas. Vamos ver aqui. Partidas dobradas, exemplo. Deixa eu abrir ele aqui. Abrindo. Aí. Vou dar um simples exemplo aqui de partidas dobradas, né? Vamos lá. Eu tenho um patrimônio. Uma empresa tem um patrimônio. Qual que é o patrimônio da empresa? A empresa tem um computador, tem um caminhão, tem uma máquina, tem lá a fábrica, a estrutura da fábrica, né? Beleza. Todo esse conjunto de bens forma o patrimônio da empresa. Aí a empresa vai lá e compra um veículo, compra um carro. Esse carro ele tem um valor, né? Ok. O que vai acontecer aqui, ó? Como que vai ficar o patrimônio da empresa? Ela vai juntar tudo aquilo que ela tinha mais o carro, né? O carro vai fazer parte do patrimônio da empresa. Ok? Né? Simples. Como que isso é feito na contabilidade? Vamos lá. Entrada do veículo. Vamos supor que o veículo custou 50 mil reais. Eu tenho que dar essa entrada na empresa. Então, eu tenho uma nota fiscal, né? Vou lá e dou a entrada de um veículo. Beleza. E aí, eu vou pagar ele a prazo. Então, eu tenho um boleto, uma duplicata, sei lá, né? Eu tenho um boleto para pagar, pode ser vários, né? Mas que esses boletos somam 50 mil. Até aí, beleza. Eu comprei um veículo
que custa 50 mil, eu tenho um boleto para pagar no valor do veículo de 50 mil. Ponto. Bom, esse boleto, essa compra, ele gera uma dívida para a empresa, correto? A empresa tem uma dívida. Bom, para a empresa aumentar seu patrimônio, ou seja, ela comprou um veículo, ela precisa contrair uma dívida, né? Se ela for pagar a prazo, ou reduzir o seu saldo de caixa, que é a saída do dinheiro se ele comprar à vista, né? Então isso, pessoal, é o que é? É a partida dobrada. Ou seja, para tudo aquilo que eu compro, eu preciso ter um outro lançamento. Eu preciso ter uma, como se fosse uma justificativa, né? Eu apareço com um carro lá na empresa. Aí a pessoa vai perguntar para mim assim: como que você comprou o carro? Você comprou à vista, a prazo? Como que foi isso? Aí eu vou mostrar o boleto e vou justificar a compra daquele carro, né? Ó, o boleto está aqui que tem que pagar a compra do carro, ok? Então são dois movimentos que tem ali. Tem a compra do carro e tem o boleto que eu preciso pagar. Se eu comprei à vista o carro, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar o carro que está aqui e vou mostrar um cheque que eu assinei, uma retirada que eu fiz do banco, uma transferência. Então, sempre uma compra, sempre uma transação tem que ter sua justificativa. E isso que a gente chama de partidas dobradas. Basicamente é isso. Quando a gente estiver estudando débito e crédito, vocês vão entender melhor, tá? Mas basicamente é isso. Sempre para eu ter alguma coisa, né, para eu ter um patrimônio, para aumentar o patrimônio, eu preciso fazer uma dívida, contrair uma dívida ou, né, tirar dinheiro da minha conta e pagar aquilo ali, tá? Vamos trazer para o nosso meio aqui, para a gente, pessoa física, né? Acontece a mesma coisa. Eu quero comprar, né, um celular. Beleza. Aí eu compro um celular na loja e chego com o celular em casa, né? Minha esposa, né? Se é a mulher ou o marido, né? Vai perguntar: como que você comprou o celular? Como que vai ser a sua justificativa, né? Não estou falando justificativa de explicar o porquê da compra, mas estou falando a justificativa de onde saiu o recurso para você comprar, né? Então você vai apresentar, por exemplo, o carnezinho lá da loja. Ó, o celular está aqui, mas o carnê está aqui, então tem que pagar. Então isso é uma partida dobrada. Ou você vai pegar lá o extrato do cartão de crédito e vai falar, ó, o celular está aqui, mas está aqui a dívida no cartão que eu tenho que pagar, né? Ou você vai mostrar o celular e vai mostrar o extrato da conta que você pagou no débito. Ó, saiu aqui do débito. Então saiu o dinheiro da minha conta para eu poder comprar o celular, né? Então, ou você vai mostrar o saque que você fez. Não, eu saquei o dinheiro e paguei o celular. Então tá aqui. Então, uma coisa compensa a outra, né? A compra de um patrimônio ela é justificada do outro lado. Então, isso muito cru, muito basicamente, é o método das partidas dobradas, tá? Mas quando a gente estiver falando de balanço patrimonial, nós vamos entender melhor isso aí, beleza? No próximo vídeo que eu for passar para vocês, nós já vamos começar a fazer os nossos relatórios, tá? E o primeiro relatório que a gente vai trabalhar vai ser esse aqui, é a demonstração de resultado do exercício, tá? É esse primeiro aqui, ó, a DRE, tá bom? Nós vamos começar por esse aqui, né? Nós vamos falar sobre a demonstração de resultado do exercício. Beleza, pessoal? Eu vou disponibilizar essa aula para vocês aí. Vou passar esse material também. E dê uma olhada, dê uma estudada. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, um abraço.